Vamos abrir então a palavra do Senhor em Atos 20. E mantenha aí o tema aí. Mantenha o tema aí. Nosso tema para hoje, quero que você se ligue nisso. Uma igreja que encoraja. Vamos juntos? Vamos lá? Juntos. Uma igreja que encoraja. Eu quero ouvir somente as vozes mais belas, as vozes femininas, mas eu quero ouvir um som retumbante. Mulheres! Retumbante, está mais para tumba do que retumbante. O negócio está morto. Homens! Eu não queria fazer isso. Eu não queria ser sexista nesta hora, mas você. Homens! Mostrem como é que se faz. Qual é o tema de hoje? Vocês, mulheres, entregaram os pontos muito facilmente. Ponto para nós, homens! Vamos lá então, Atos 20, do 1 ao 12. Atos 20, do 1 ao 12. Vamos lá? Vou dar continuidade aos estudos em Atos, hein? Mas hoje é domingo à noite. Toda quarta-feira temos trabalhado exaustivamente o livro de Atos. Mas depois do culto de hoje pela manhã, eu não podia perder essa deixa. Eu não podia não. Diz assim, vou ler aqui, ó. Vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Volta lá. Acho que foi direto, né? É isso aí mesmo? Versículo 1? Ah, está na NVI, então vou ler aqui na minha Bíblia mesmo. Então vamos lá. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras e, por fim, chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer, e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Amém, igreja? Quero dar continuidade à mensagem dessa manhã, na ceia do Senhor, quando falei sobre o tema como tratar o pecado do irmão. Nessa mensagem matutina, eu levantei aqui uma verdade. Todos nós na igreja, todos nós no corpo de Cristo, devemos ser pastores uns dos outros. Vou repetir. A igreja é uma grande comunidade pastoral em que todos nós, dos mais simples na fé aos mais experimentados, todos nós nos pastoreamos mutuamente, reciprocamente.
Todos nós desejamos ser cuidados, é claro, é óbvio. Todos nós queremos ser pastoreados, guiados, orientados. Antes, porém, precisamos entender que nós precisamos desejar pastorear os outros também. Assim sendo, a igreja é um grande ajuntamento de pastores e pastoras. Quer ver isso aí? Vamos lá? Filipenses 2, capítulo 2, versículo 4. Filipenses capítulo 2, versículo 4, mas sem sair de Atos 20. Atos 20 é o nosso referencial. Olha a palavra que o Senhor tem para mim e para você. Se liga nisso aí. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Compreende isso? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Paulo não está nos orientando a metermos o bedelho onde não fomos chamados. Paulo não está nos exortando a nos envolvermos na vida do irmão a ponto de criarmos problemas para eles. O que Paulo está dizendo é para você não priorizar apenas a sua vida, mas priorizar também as necessidades daqueles que o rodeiam, daqueles que estão ao seu redor. Eu quero então tratar desse tema nessa noite. Uma igreja que encoraja. Uma igreja que encoraja. E, por favor, em nome de Jesus, quando eu uso o termo igreja, quando eu faço uso da palavra igreja, lembre-se de uma coisa. Quem é a igreja, irmãos? Quem é? Eu e você. Nós somos a igreja. Uma igreja que encoraja. E a primeira verdade nessa noite é a seguinte. Grave isso, se ligue nisso. Nós, igreja de Jesus, devemos confortar e consolar as pessoas ao nosso redor. Repetindo, nós, igreja de Jesus, devemos confortar e consolar as pessoas ao nosso redor. Voltando para o texto de Atos 20, versos 1 e 2. Atos 20, versos 1 e 2. Olha o que diz. Atos 20, versos 1 e 2. Cessado o tumulto, quem esteve na última quarta vai se lembrar bem disso. Teve uma baita de uma confusão em Éfeso, e Paulo mais uma vez teve que sair corrido de lá, ou simplesmente pregar o evangelho. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos de Éfeso, e depois de encorajá-los, grave essa palavra, encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando, olha aí de novo a palavra, encorajando, os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia. A palavra encorajar, no grego, que é a língua do Novo Testamento, significa literalmente consolar, confortar, alimentar com a palavra, suprir com as boas novas do evangelho. Mas tem um sentido que me agrada mais. Encorajar significa dar forças ao cansado. Dar forças ao cansado. Uma igreja, seja ela qual for, se ela leva o nome de Jesus sobre seus ombros, ela não pode existir para esmagar, oprimir, machucar aqueles que já são naturalmente feridos pela vida. Uma verdadeira igreja, através dos seus líderes, sejam eles pastores ou não, através dos seus membros, ela existe para levantar o cansado, trazer afago e alento àquele que está abatido. Eu já compartilhei com vocês aqui aquele caso hediondo, trágico, daquela jovem que me procurou em um determinado ministério, com o seu noivo, e ela era de uma outra comunidade de fé, pedindo-me que eu pudesse celebrar o seu casamento. E eu perguntei a ela, filha, por que o seu próprio pastor não faz o seu casamento?
E ela me contou a história, uma história longa e tristonha, angustiante para a alma. Aquela jovem é de uma comunidade, ou era de uma comunidade religiosa, onde mulher não tinha voz nem vez. E durante uma média, cerca de 7 a 8 anos, desde a sua fase pré-adolescente, ela foi abusada sexualmente, semana após semana, pelo seu tio, irmão da sua mãe, que era o líder da equipe de louvor daquela igreja. E aquela menina tinha um trauma terrível. E um dia ela procura o pastor daquela comunidade, que ela não aguentava mais tamanha opressão. E ela compartilha o seu problema com aquele pastor. E aquele pastor, ao invés de apurar os fatos, chamar o seu tio, dar-lhe uma reprimenda, pelos meios legais fazer justiça, não. Ele saiu espalhando por todos os cantos que aquela menina tinha um espírito de prostituição e que ela havia seduzido seu próprio tio, porque ela era dominada por esse espírito. Aquela menina ficou arrasada, foi abandonada pela sua família literalmente, jogada na sarjeta da igreja. Ela que gostava de atuar em algumas frentes na área do canto, não podia mais nem cantar. Ela foi estigmatizada negativamente, tratada como uma prostituta dentro da igreja. E eis que vem um jovem de fora, transferido para aquela igreja, por questões de trabalho. E ele se enamora pela nossa irmãzinha abandonada e rejeitada. E a primeira coisa que o pastor faz quando percebe que aquele rapaz que está vindo de fora começa a se interessar por aquela jovem, é chegar para o rapaz e dizer: ei, aquela mocinha não vale a pena, aquela moça é prostituta, aquela moça não é de bom alvitre, ela não é de uma boa reputação, ela não é para você. Existem muitas outras moças com as quais você pode se envolver, porque ela tem um espírito de prostituição, ela seduziu o próprio tio. Olha que miserável, irmãos, só falando assim. Mas Deus é Deus, e Deus fez com que aquele rapaz não desistisse daquela jovem. Então ela me procura para dizer: pastor, eles não querem fazer o nosso casamento, o Senhor pode fazer? Qual foi a resposta que vocês acham que eu dei? Sim ou não, irmãos? Claro que sim, claro que sim, com alegria. Eu adiei compromissos, eu reescrevi a minha agenda para aquele dia, porque eu sabia que aquela oportunidade era do Senhor para trazer uma nova dignidade àquela moça. Isso é igreja, irmãos. Existimos para abençoar, existimos para levantar, existimos para restaurar. Vamos ver como Jesus fazia? Vamos lá, abre aí, Isaías 42. Quero que você marque esse texto na sua Bíblia. Isaías capítulo 42, versículo 3. Isaías capítulo 42, versículo 3. Você sabe que Isaías é o profeta messiânico. Ninguém no Velho Testamento fala tanto sobre Jesus antes da vinda de Jesus como Isaías. Isaías viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo. E o capítulo 42 de Isaías é um texto que fala sobre a vinda de Jesus. E olha o que ele fala sobre Cristo. Olha que coisa linda. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Sabe o que Isaías está dizendo? Aqueles que já estão feridos pela vida, machucados por uma existência de dores, aqueles que estão alquebrados, marcados por uma série de intempéries existenciais, Jesus não iria oprimir esse povo, porque Jesus veio para levantar os abatidos e caídos nesta existência. E nós somos seguidores de Jesus, irmãos, amém? Nós seguimos após as pisadas de Jesus. Então, uma comunidade eclesiástica, uma igreja, existe para confortar e consolar as pessoas ao nosso redor. Como? Cada um
através dos seus dons, das suas habilidades, do seu chamado e no todo, a partir dos recursos que o Senhor nos tem providenciado para sermos bênção àqueles que estão ao nosso redor. Segunda verdade. Nós que encorajamos os outros, precisamos ainda de maior encorajamento. Vou repetir. Nós que encorajamos os outros, precisamos ainda de maior encorajamento. Vamos lá, versículo 3 de Atos 20. Olha o que diz. Por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus, como sempre, como de costume, fizeram uma conspiração contra Paulo. Por isso, decidiu voltar pela Macedônia. Nós sabemos que Paulo tinha uma pedra no sapato, que o acompanhava por onde quer que ele fosse. Onde ele pregava o evangelho, ele tinha um grupo que se levantava contra ele, disposto a matá-lo, a terminar precocemente a sua obra. Esse grupo era o seu próprio povo, os seus conterrâneos, os judeus. E mais uma vez Paulo está ali sendo confrontado por essas pessoas que o odiavam, porque diziam que ele havia abandonado a fé judaica para se juntar a uma seita. Na época, era como eles conheciam o cristianismo, como uma seita que não era digna de crédito na sua visão. Irmãos, as oposições, elas fadigam, elas cansam, elas inquietam a alma, elas enfraquecem o ânimo, elas nos fazem pensar em desistir e abandonar tudo. Ninguém aguenta uma pressão contínua, diretamente contra si. Diz o ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E é uma realidade na vida. É aquele cônjuge, aquele esposo, aquela esposa que insiste em lhe tratar mal, aos trancos e barrancos, mesmo quando você quer lhe demonstrar um amor genuíno. É aquele patrão ou amigo de trabalho que lhe persegue sistematicamente todos os dias, independentemente de você fazer o bem ou o mal. É aquele professor que não foi com a sua cara e você se esmera para fazer os melhores trabalhos e ele continua ali no seu pé, dando-lhe as menores notas. É aquela enfermidade, aquela doença que teima em prevalecer. Você pensa que está bem, que já venceu e aí vem ela de novo. Eu sei o que é isso. Porque somos humanos. Nós temos os nossos limites. Ficamos sim exaustos. Pensamos em chutar o pau da barraca de vez em quando. Gostou, né? Pensamos até em desistir. Como foi que Deus então confortou Paulo? Como foi que Deus levantou o ânimo de Paulo? Vamos para a palavra, vamos lá? Versículos 4, 5, 6, Atos 20, versos 4, 5, 6. Olha o que Deus fez com Paulo, olha que maravilha, olha o que é a igreja, olha o que é o corpo de Cristo, olha o valor da comunidade de fé. Sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, além de Tíquico e Trófimo da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento e 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos 7 dias. Deus mandou companheiros para Paulo a fim de trazer-lhe encorajamento na jornada árdua e difícil que ele fazia.
Oh, amados, amadas, nós não somos ilhas, você não é uma ilha. Repita comigo assim: eu não sou uma ilha. Diga, vamos. Eu não sou uma ilha. Você precisa de amigos genuínos, de irmãos verdadeiros que façam diferença em sua vida. No finalzinho de novembro, tive uma reunião com a liderança aqui da igreja e comuniquei que, independentemente da aprovação deles, eu estaria saindo para uma jornada sabática de descanso, indefinida, indeterminada quanto ao seu período. Eu estava a ponto de explodir, já não estava com ânimo para nada, vindo à igreja por protocolo, por formalidade, questões físicas mais emocionais se juntaram, se somatizaram em mim. E uma irmã abençoada, juntamente com outros irmãos, decidiu me dar um presente, um renovo, um retiro de uma semana lá na Estância Moriá, em Sabará, colada a Belo Horizonte. Um local lindo e maravilhoso, onde eu recebi um tratamento integral, psicológico, espiritual, emocional e físico. E naquele lugar, por 5 dias ininterruptos, Deus me deu um mentor, um cuidador de almas, Pastor Mário, um homem simples, um homem tranquilo, sem vaidades, mas um homem de Deus. E aquele homem tinha comigo encontros matinais que variavam de 1 a 2 horas. E ele me cutucava, ele me espezinhava, como quem queria romper com um cravo, como quem queria matar uma espinha indesejável. E ali eu fui criando confiança, fui abrindo meu coração, fui derramando a minha alma. E Deus tratou do meu coração, quando eu pude ser eu mesmo diante de um pastor que foi mais do que um pastor, foi um amigo para mim. A amizade essa que continua até hoje e se prolongará indefinidamente, porque todos os dias ele me pergunta: como está você, meu amigo pastor Júlio? Nós precisamos de pessoas, irmãos. Não adianta você saber que tem alguém orando por você, isso é bom, mas você precisa de uma mão no seu ombro, você precisa de alguém que encoste em você, que chegue junto de você e diga: eu estou aqui, olha no meu olho, eu estou aqui, eu estou do seu lado, eu estou aqui para te abençoar. Agora o outro lado da moeda, o outro lado da moeda. Estamos querendo ser próximos de quem? Estamos querendo ajudar a quem? Confortarmos a que pessoa? Precisamos sair da estação da infantilidade, da imaturidade, da meninice, onde apenas queremos receber, queremos ganhar, e precisamos aprender a dar de nós, do que temos recebido de Deus. Porque o que nos disse Jesus? Atos 20, 35, adianta aí. Atos 20, 35. Vou trabalhar isso na quarta-feira, mas só para a gente poder entender. Paulo estava se despedindo dos anciãos da igreja de Mileto. E olha o que ele fala: em tudo que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: não há maior felicidade em dar do que... Não há, ou melhor, perdão, eu mudei totalmente aqui o sentido. Você concorda? Eu mudei totalmente o sentido aqui. Eu pequei agora contra o texto bíblico. Há maior felicidade em dar do que receber. Agora sim. Quando eu falei, tem coisa errada aí. Eu estou me contradizendo aqui, eu estou dando um tiro no meu pé. Há maior
felicidade em dar do que em receber. Quão bom seria se a igreja de Jesus integralmente aprendesse essas palavras. Como as necessidades seriam satisfeitas, em todos os sentidos. Como nós seríamos abençoadores e não ficaríamos infantilmente atrás de bênçãos, porque compreenderíamos que o nosso maior papel é de abençoar, muito mais do que querermos ser abençoados. Que o Senhor toque seu coração nesse sentido, em nome de Jesus. Terceira e última verdade. Eu tinha um compromisso às 8h30, mas já vi que o compromisso vai atrasar um pouco. Vamos lá, terceira e última verdade. Hein, Tony? Você sabe que compromisso é esse? Precisamos ser uma comunidade onde os mortos sejam ressuscitados. Eu quero que você repita isso comigo. Esse último ponto eu quero ouvir de você comigo. Vamos lá? Precisamos ser uma comunidade onde os mortos sejam ressuscitados. Atos 20, do 7 ao 12. Vamos lá. Aqui há alguns parênteses que eu quero abrir enquanto eu ler esse texto. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. Só para a gente poder não perder a verdade que está oculta aí. Qual é o primeiro dia da semana, irmãos? É o domingo. O que nós temos aí subjacente nessa primeira parte do texto? Que o dia de reunião verdadeira dos cristãos é quando? Domingo, não é sábado. Não é na quarta, terça. Todo dia é dia santo para o Senhor e para o povo dele, amém? Mas o dia oficial da igreja se reunir é quando? No primeiro dia da semana, domingo, reunimos-nos para partir o pão. O que é partir o pão? Celebrar a ceia do Senhor. E naquele tempo, irmãos, não era esse suco que vocês tomaram hoje de manhã não, que meu neto mandou comprar. Era com vinho, era com suco de uva. Não era esse pãozinho misto, não. Era com comida que a ceia do Senhor era celebrada. Era festa. Mas tudo bem, a gente compreende que algumas coisas são complicadas hoje. Vamos continuar. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, Paulo continuou falando até a meia-noite. Misericórdia. Havia muitas candeias, muitas lâmpadas no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Eu quero me prender também aí. Outro parênteses eu quero abrir. Qual é a ideia que você, meu amigo convidado, meu amigo visitante, tem de culto? Culto é aquela explosão de línguas, de revelações, de manifestações espirituais de poder, um reteté tremendo, todo mundo se balançando, se contorcendo, sapateando. Não é isso que a gente vê aí, não. Olha o que diz o texto. Num culto, Paulo fazia um longo discurso. O que é um discurso? É um arranjo ordenado de palavras. São ideias organizadas, concatenadas, que têm um objetivo, que têm um propósito. Então, culto tem que ter ordem, culto tem que ter palavra que é dada por Deus, e palavra que é para a consciência, palavra que é para ensinar. Não é gritar, não é esbravejar, não é falar coisas sem nexo. Um longo discurso num culto, Paulo pregando a palavra de modo objetivo e claro. Vencido pelo sono, Eutico caiu do terceiro andar, que tragédia. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer. E foi embora.
levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Voltando então ao nosso tema, o que aconteceu quando Paulo falou demais? Eutico, um jovem, um garotão, sentado na janela, ele adormeceu. Quantas vezes você já não dormiu no meio do culto? Com o pastor pregando? Tem uns... Você já dormiu, Yasmin? Não acredito. Eu não creio, Yasmin. Tem uns aqui que eu já conheço. Hein, Laudson? Tem uns aqui que eu já a cadeira é para ele um dormitório. Ele já vai sentando e vai dando aquela coceirinha gostosa, vai dando aquele soninho. Tem uns 3 aqui, Hélio, Laudson, Robério. Tem uns 3 aqui que eu já olho, eu já desisti. A minha vontade às vezes é de descer do púlpito e gritar, ei! Mas aí eu vou matar o camarada. Vou deixar umas 3 viúvas aqui, não posso fazer isso não. Então deixa quieto. Então Eutico adormeceu. E ele caiu, escute, do 3º andar, morrendo em seguida. Falando sério agora, sem brincadeira. Já imaginaram que tragédia? Eu já presenciei retiros onde meninos morreram afogados. Um local que era para ser de celebração transformou-se num palco de terror. Isso marca a igreja negativamente. Isso marca o pastor negativamente no seu ministério. Culto é para ser lugar de festa, alegria e não de morte. Aquilo seria um trauma perpétuo para a igreja em Troade e para o ministério pessoal do apóstolo Paulo. Quando Paulo chegasse para pregar no lugar, iam dizer, ih, lá vem um pregador que fala tanto que mata o povo de dormir e cair do 3º andar. Imagina a pecha, o estigma que Paulo levaria sobre si. Mas Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, ele abraça o jovem e este ressuscita. Sabe por quê? Porque toda igreja, toda a congregação que leva o nome de Jesus deve ser um espaço onde a vida prevalece sobre a morte. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. As pessoas entram por estas portas tristes, amuadas, macambúzias, angustiadas, dominadas por um forte fracasso existencial. Mas após participarem de um culto como esse, com canções como essas, com orações que aqui foram feitas, elas são ressuscitadas pelo poder vivificador de Jesus. Qual é o nosso foco como igreja? Estou terminando aqui. Qual é o nosso foco como igreja? Qual é o nosso propósito duplo? Qual é a nossa missão dupla? Eu vou lhes dizer. Vocês sabem. Tem uma dimensão vertical e uma outra dimensão horizontal. Toda a igreja verdadeira de Jesus, incluindo-se aí a Igreja Batista Memorial em Teixeira de Freitas. Discute isso, filho, você que está em casa. Atente para isso, filha, você que está aí no seu sofá, na sua cadeira, no seu tapete, no colchãozinho deitado. Nós existimos, em primeiro lugar, para glorificar a Deus. E em segundo lugar, para edificar pessoas. Amém? Vou repetir então. Nós existimos em primeiro lugar para glorificar a Deus. E em segundo lugar para, eu quero ouvir vocês, para edificar pessoas. Isso não é coisa da minha cabeça não, querido, querida. Foi Jesus que disse isso. Foi Jesus que falou sobre isso. Vamos lá? Último texto bíblico da noite. Mateus 22. Do 36 ao 41. Mateus 22, do 36 ao 41. Mestre,
qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento: glorificar a Deus. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que Jesus falou é o seguinte: vamos parar de nos prender a minúcias, a detalhes religiosos, a rotinas que muitas vezes servem para atender a interesses denominacionais, mas que não atendem ao interesse do reino. Nós existimos para duas metas principais: amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é glorificar a Deus. E amar ao nosso próximo como a si mesmo. Isso é edificar pessoas. Eu quero, eu preciso, eu necessito, desesperadamente, de fazer parte de uma igreja assim. Eu estava dizendo para a Lu, nesse meu período fora, de muitas reavaliações, que nada mais me seduz, que nenhuma igreja mais me encanta. Eu quero passar os meus últimos dias ministeriais na Igreja Batista Memorial em Teixeira de Freitas. Mas para isso acontecer, irmãos, eu não quero estar aqui por causa de um salário. Isso não faz parte da minha maneira de ser. Eu não quero estar aqui por um plano de saúde. Já reneguei isso no passado e posso renegar hoje também. Eu quero estar aqui movido pela consciência de que eu faço parte de um povo que quer glorificar a Deus e edificar pessoas. Eu estou aqui movido pelo espírito de um povo que juntamente comigo quer implementar os valores do reino, não apenas neste espaço onde nos reunimos, não apenas neste bairro ou nesta cidade, mas no nosso estado, no nosso país e no mundo, para onde quer que Deus nos chame, para cumprirmos a sua missão, porque a missão é dele, não é nossa. Nós possamos estar preparados para dizer sim para ele. Sim para ele. Então me escute, com toda a sinceridade. Você também tem esta necessidade em sua alma? Você também entende que é necessário fazer parte de uma comunidade de fé assim, com esse jeito peculiar, diferenciado de ser? Uma igreja que não seja mais uma na multidão, ou uma igreja que não fique apenas querendo cumprir um protocolo religioso. Então me escute, quero repetir o que eu disse no início da mensagem. Você é a igreja. Igreja é corpo, igreja é ajuntamento de pessoas, igreja é um organismo vivo. Nada acontecerá de especial em nossa congregação, enquanto não acontecer primeiramente em nossa própria vida. Pois, ressalto, repito de modo redundante, você e eu somos a verdadeira igreja de Jesus. Que sejamos então uma igreja que encoraje, uma igreja que acolha, uma igreja de refúgio, uma igreja de alimento para as almas carentes, porque fomos chamados prioritariamente para isso. Amém, meus irmãos? Amém, minhas irmãs? Vamos ficar em pé nesse momento.